Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre outro assunto também muito importante que todos os editais pedem, que são as relações de girar, tá? SpaceX pede, EER pede, AFA pede, beleza? Todos pedem aí relações de girar. A gente vai estar estudando agora as relações entre coeficientes e raízes. E a gente vai começar com uma equação polinomial do segundo grau. Famosa, né? Famosa. A gente acabou de estudar que essa equação do segundo grau, ela pode ser fatorada com base nas raízes. Então, se eu pegar isso aqui e fatorar, eu chego nisso. Tá? Como é que eu acho R1 e R2? Pelo Bhaskara. Aí, galera, se a gente desenvolve isso aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos R2, menos R2x, x vezes menos R1, menos R1x, e menos R1 vezes menos R2, mais R1, R2, igual a zero. Se eu multiplicar o A por todo mundo aqui, eu vou ter AX ao quadrado, menos R1 mais R2, AX, mais A R1, R2, igual a zero. E eu tô falando que isso aqui é igual a isso aqui. Só que isso aqui é isso aqui desenvolvido. Então, a conclusão que a gente tem é que essas duas coisas são iguais. Aí, como esses dois polinômios são iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Então, o A, que é o que multiplica o x ao quadrado, tem que ser igual a A, né? Obviamente. B tem que ser igual a menos R1 mais R2 vezes A, porque isso aqui é o que está multiplicando o x nos dois casos. E o termo independente C vai ser igual a A, que multiplica R1 vezes R2. Se a gente isola a soma das raízes aqui, você passa o A para o outro lado dividindo e o menos também. Mas, professor, para eu passar o A para o outro lado dividindo, o meu A não tem que ser diferente de zero? Tem. Só que o A já é diferente de zero, pessoal. Porque se o A for igual a zero, isso aqui nem do do segundo grau é. Tá? Então, quando eu pegar um polinômio de segundo grau, entendam que o termo de maior grau ele não pode estar sendo multiplicado por zero. Se a minha equação é do segundo grau, o termo de segundo grau não pode estar sendo multiplicado por zero, porque senão ela já não é de segundo grau para começo de conversa. Tá? Maravilha. Então o A é diferente de zero, então eu posso passar ele dividindo sem crise. E se eu isolar o produto das raízes, eu chego em C sobre A. Essas daqui são as chamadas relações de soma e produto, que a gente aprende no ensino fundamental. Né? Quando você vai resolver uma equação de segundo grau, você pode resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Se você consegue descobrir números que somados dão menos B sobre A e multiplicados dão C sobre A, esses números vão ser as suas raízes. Por quê? Porque, pelo fato disso aqui ser um polinômio, você pode fatorar ele desse jeito, pelo teorema da decomposição, certo? E fatorando ele desse jeito, você encontra isso. E como isso é igual a isso, você pode relacionar aí os coeficientes e as raízes. Então, ó, a gente está relacionando A, B e C com R1 e R2. Tá? Isso daqui a pouquinho a gente vai ver que são as chamadas relações de girar. Relações de girar são as relações que os coeficientes têm
com as raízes das suas equações polinomiais. Beleza? Agora, a gente vai fazer uma coisa parecida com uma equação do terceiro grau. Tá? Ainda estamos falando sobre isso. A sua equação é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, né? E, de novo, o a é diferente de zero. Essa equação do terceiro grau, ela pode ser fatorada por meio das raízes, de acordo com o teorema da decomposição. E se a gente desenvolve esse produto aqui, pessoal, se a gente faz a distributiva, a gente vai chegar no seguinte. Ax ao cubo menos a que multiplica R1 mais R2 mais R3 x ao quadrado mais a que multiplica R1 R2 mais R2 R3 mais R1 R3 x mais R1 R2 R3 igual a zero. Calma, não se assustem, tem uma lógica isso aqui. Por que eu consegui fazer isso aqui tão rápido? Ó. Quando você faz essa distributiva e reagrupa a galera, né, para deixar x ao cubo, x ao quadrado, x e termo independente, você chega nisso aqui. Tá? Então, o a, ele é igual a A. O b vai ser igual a menos a, que multiplica R1 mais R2 mais R3. Então, aqui a gente vai ter que o b é menos a, R1, R2, R3, que é a soma das raízes, tá? Quem multiplica o x é o c, que é a, que multiplica R1, R2, mais R2, R3, mais R1, R3. E o termo independente d é igual a menos a. Aqui eu errei um negocinho, pessoal. Corrija aí, ó. Aqui é menos a. R1, R2, R3. Tá? O que a gente conclui com isso? A gente conclui que a soma das raízes dá menos b sobre a. O produto 2a2 das raízes dá c sobre a. O produto 3a3 das raízes dá menos d sobre a. E essas daqui são as relações de girar para o terceiro grau. Essas daqui são as relações de girar para o segundo grau. Legal? Como é que chega nisso? Fatorando o polinômio pelas raízes, fazendo a distributiva e comparando coeficientes. Você tira as relações de girar. Então, a soma das raízes dá menos b sobre a, o produto 2a2 dá c sobre a e o produto 3a3 dá menos d sobre a. E se eu pegar o quarto grau? Se eu pegar uma equação do quarto grau, pessoal, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero, se eu deduzir as minhas relações de girar, né? Ou seja, se eu fatoro isso aqui como sendo x menos R1, x menos R2, x menos R3 e x menos R4 igual a zero, se eu fatorar pelas raízes, se eu fizer a distributiva e comparar coeficientes, eu vou chegar aqui.
a soma das minhas 4 raízes dá menos b sobre a. O produto 2a2 das minhas raízes vai dar c sobre a. Só que agora, cuidado que o produto 2a2, ó, eu tenho que combinar todas as raízes. R1, R2, R1, R3, R1, R4. Então, já combinei R1 com todo mundo. R2, R3, R2, R4. Combinei R2 com todo mundo, porque aquele já foi combinado com R1. Mais R3, R4 é igual a C sobre A. Certo? Então, a soma das raízes dá menos B sobre A. O produto 2a2 das raízes dá C sobre A. O produto 3a3 das raízes, R1, R2, R3, mais R1, R2, R4, mais R2, R3, R4, mais, esqueci de algum? R1, R3, R4, não é? Isso. Isso daqui vai dar menos D sobre A. E, finalmente, o produto 4A4, R1, R2, R3, R4, dá E sobre A. E essas daqui são as relações de Girard para o 4º grau. Espero que vocês tenham entendido a lógica, tá? Esse daqui é o produto 1A1. Então, a gente vai pegar R1, R2, R3, R4 e somar. Isso daqui é o produto 2A2, ou a combinação 2A2 das raízes. Você vai pegar combinações de duas raízes e somar. Você tem que fazer todas as combinações. R1 com R2, R1 com R3, 1 com 4, 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4. E aí você não repete, né? Como a gente já combinou R1 com R2, você não precisa colocar R2 com R1 de novo. Isso daqui é a combinação 3A3, isso aqui é a combinação 4A4. Tá? Então, reparem que o soma e produto que a gente aprende em equações do 2º grau é um caso particular das relações de Girard. Ó, a combinação 1A1 dá menos B sobre A e a combinação 2A2 dá C sobre A. Ó, R1 vezes R2, C sobre A. Tá? O primeiro aqui, pessoal, menos B sobre A, sempre vai ser a soma. Tá? Se você pegar um do 10º grau, polinômio do 10º grau, R1 mais R2 mais R3 mais até mais R10, se você somar todas as 10 raízes do polinômio de grau 10, vai dar menos B sobre A. Em que A é o coeficiente do termo de grau 10 e B é o coeficiente do termo de grau 9, que é logo depois do 10. E o termo independente sempre vai ser o produto das raízes. Ó, pode ver que aqui é R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3. Lá na de 2º grau. R1, R2. Certo? Aí, menos B sobre A, C sobre A. Menos D sobre A, E sobre A. Menos F sobre A, G sobre A. E assim por diante. O sinal vai alternando e o coeficiente vai indo para frente. B, C, D, E, F, G, H, I e assim por diante. Então, essas são as relações de Girard. Beleza? Vamos para os exemplos? Vamos para os exemplos, ó. Se você tem isso aqui, ó, 2x à quarta mais 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0, e eu te pergunto, qual é a soma das raízes dessa equação? Essa equação tem 4 raízes. Não sei quais são. Pode ser qualquer coisa. Mas eu sei que a soma vai ser menos B sobre A. Acabou. Quero saber o produto das raízes. Né?
Então, para o produto, a gente precisa pensar um pouquinho. Porque você sabe que é E sobre A. Você só precisa descobrir se o sinal, se é mais ou menos, tá? Porque o termo independente dividido por A vai dar o produto das raízes. Mas agora você tem que descobrir se aqui é um mais ou menos. O B leva menos, o C leva mais, o D leva menos e o E leva mais. Então aqui é mais, tá? Como essa daqui é de quarto grau, eu fiz ela, né? Ó, é mais E sobre A. Porque é menos, mais, menos e mais, tá? Mas, por exemplo, se fosse um de quinto grau, aí seria menos. Beleza? Então, a soma das raízes dessa equação dá menos 1,5 e o produto dá 3. Acabou. Beleza? Outro exemplo. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 é igual a zero. Uma equação de terceiro grau. Não sabemos resolver equação de terceiro grau. Aí o exercício fala assim, ó. Você sabe que a soma das raízes de duas raízes dá 1. Resolva a equação de terceiro grau. Bom, pessoal, se a soma de duas raízes dá 1, a soma das três raízes tem que dar menos b sobre a, que é 6. Se o R1 mais o R2 é 1, significa que o R3 é 5. Então, eu já descobri uma das raízes desse polinômio aqui. Se eu pegar 5 e jogar aqui, vai zerar. E aí, eu não sei resolver uma equação de terceiro grau, mas eu sei resolver uma equação de segundo. E como é que eu levo de terceiro grau para o segundo grau? Eu faço uma divisão. Eu vou pegar esse polinômio aqui e vou dividir ele por Brio-Ruffini por essa raiz. Então vamos fazer a divisão. Tem que dar resto zero. Se o resto não der zero, significa que eu achei uma raiz errada. 5 vezes 1 dá 5, que somado com menos 6 dá menos 1. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, que somado com 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, que somado com 10 dá 0. Como o meu resto deu 0, eu tenho aí uma confirmação de que isso aqui é uma raiz, sim, desse polinômio. Então, esse polinômio aqui, ele pode ser reescrito como x ao quadrado menos x menos 2, que multiplica x menos 5, igual a 0. Então, reescrevi daqui para cá. E esse cara aqui, eu consigo achar as raízes dele. Por quê? Porque isso aí é um de segundo grau, né? Então, eu posso estar aplicando Bhaskara. Se eu aplicar Bhaskara nisso aqui, eu vou encontrar que uma das raízes, né? Vamos colocar aqui o R1. O R1 vai ser menos 1 e o R2 vai ser 2. Pode ver que a soma dá 1. Aí eu encontro essas aqui por Bhaskara, tá? Então, esse polinômio aqui, fatorando ele, seria x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Mas, ó, percebam que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Legal? Não precisava ter feito assim, tá, galera? Esse daqui foi o meu jeito de resolver. Mas, se você quisesse falar, por exemplo, que R1 vezes R2 vezes R3 é igual a, ó, menos B mais C menos D, né? Menos 10 sobre A, que é 1. Se você quisesse resolver assim, podia também, porque aí você descobre que o seu R3 é 5. E você tem que achar números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. E aí você resolve por girar. Tá? Mas eu resolvi assim porque é a certeza de que a gente resolve. Assim você ainda teria que chutar valores aqui para descobrir que números somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. Mas é outra possível solução. Legal? Então a solução dessa equação de terceiro grau
vai ser aí menos 1, 2 e 5. Então, a gente consegue aí resolver equações de terceiro grau se a gente tiver uma informaçãozinha aí sobre alguma raiz. Porque a gente consegue levar para o segundo grau e do segundo grau a gente resolve por Bhaskara. Legal? Muito bem. Galera, vamos falar agora sobre raízes complexas. Então, falamos aí bastante sobre equações polinomiais, né? Sobre as relações que os coeficientes têm com as raízes, né? Falamos aí tudo isso. Agora, a gente vai dar uma estudada sobre o comportamento que os polinômios têm quando eles possuem raízes complexas, tá? Então, esse teorema aqui que eu vou passar agora é teorema aí das raízes complexas, tá bom? Sobre as provas que pedem esse teorema. SpaceX. Peraí que eu tô consultando aqui o edital. EARPED. AFAPED. Todo mundo pede, tá? Então, vocês têm que saber resolver relações de Girard para todas as provas. E vocês também têm que saber teorema das raízes complexas para todas as provas, tá? O que é o teorema das raízes complexas? A gente vai ter dois teoremas, mas eles são bem parecidos e eles dizem o seguinte, né? Então vamos aí para o teorema 1. Se sua equação polinomial p de x igual, isso aqui é uma equação polinomial, tá? Então, se essa equação polinomial, e eu vou colocar em vermelho aqui para dar bastante destaque, de coeficientes reais admite z igual a alfa mais beta i, como raiz, então também admite z barra, que é igual a alfa menos beta i. Muito importante esse teorema, tá? Galera, se o nosso polinômio ele tem raízes, se ele tem coeficientes reais e ele admite uma raiz complexa como raiz, ele também vai admitir a sua conjugada. Exemplo. Ó. Essa continha que a gente acabou de fazer. X ao quadrado mais 2x mais 2. Todos os coeficientes aqui são reais, ó. 1, 2 e 2. Quando a gente foi resolver esse Bhaskara aqui para achar o R2, o R3 e o R4, quais raízes que a gente encontrou? Menos 1 mais i e menos 1 menos i. Percebam que elas são conjugadas, né? Uma é z e a outra é z barra, né? E é isso que esse teorema fala. Então, a gente já viu aí, né? Acontecendo na nossa cara. E isso daqui é um teorema. Se o polinômio de coeficientes reais admite uma raiz complexa, ele também admite a sua conjugada. Tá? Teorema 2.
Ainda com isso, né? Então, a gente está na equação de coeficientes reais, né? Se a multiplicidade da raiz z é p, então a multiplicidade da raiz z barra também é p. Então vamos supor que a gente tem um polinômio aí de coeficientes reais que ele admite como raiz i, i. Se ele admite i como raiz, ou seja, se ele admite i, que é um número complexo de... Aqui, pessoal, ó, só um detalhe importante, que o beta ele tem que ser diferente de zero, tá? Então a gente está falando de complexos com parte imaginária. Tudo bem? Porque se você não coloca essa condição aqui, você está falando assim, por exemplo, o polinômio ele admite raiz 2. Qual que é o conjugado do real 2? 2. Então ele admite 2 e 2? Não. A gente está falando aqui de números complexos com parte imaginária diferente de zero, tá? Então, se esse polinômio ele admite como raízes i, ou seja, i de multiplicidade 3, ele também tem que admitir menos i e menos i. E o menos i também tem que ser obrigatoriamente de multiplicidade 3. Beleza? Então, olha um exemplo. Se você tem um polinômio, se você tem um polinômio de raízes 1 e 1 mais i, então o nosso polinômio, pessoal, ele admite essas três raízes. Qual é o menor grau possível que esse polinômio pode ter? Resposta. Como ele admite as raízes complexas i 1 mais i, ele também tem que admitir as raízes conjugadas. Ó, de novo, pessoal, também é número complexo, tá? Porque os números reais, eles são um subconjunto dos números complexos. O complexo pega todos os reais. Só que o ele não tem parte imaginária. Então, ele não tá nesse teorema que a gente acabou de falar, tá? Como o polinômio admite 1, ele não é obrigado a admitir o conjugado de 1, que é 1 também. Tá? Ele não é obrigado a admitir 1 com multiplicidade 2. Nada a ver. O que o teorema fala é que se i é raiz, menos i também. I mais 1 é raiz, 1 menos i também. Então, no mínimo, esse polinômio tem que ter 5 raízes. E se ele tem que ter no mínimo 5 raízes, o menor grau possível para ele é 5. Ele não pode ter grau menor que 5. Porque se ele tiver grau 4, ele vai ter que deixar uma raiz. E não pode. Tá? Ó, outro exemplo. X ao quadrado menos ix é igual a zero. Eu sei que uma raiz aqui é zero. Porque se eu colocar zero aqui, zera. E eu sei também que outra raiz é i. Vou colocar R1 é zero e R2 é i. Se eu colocar i aqui, vai ficar i ao quadrado menos i ao quadrado, que dá zero. Massa. Então, i é uma raiz com parte imaginária desse polinômio. Isso significa que esse polinômio admite também como raiz o menos i? Não, né? Não. Primeiro que esse polinômio ele é de grau 2. Ele só admite duas raízes. E segundo que esse polinômio tem coeficiente imaginário. Então ele foge disso. Ó, por isso que eu destaquei em vermelho. O nosso polinômio ele tem que ter coeficientes reais.
esse polinômio aqui não tem coeficientes reais. Um dos coeficientes é imaginário. Isso significa que esse teorema não se aplica para ele. Então, não é porque i é raiz aqui que menos i vai ser também. Beleza? O que a gente conclui como observação? Primeiro, o número de raízes complexas de um polinômio que tem coeficientes reais, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, OBS1. Vamos pegar aí um polinômio x, né, uma equação polinomial, com coeficientes reais. Se esse cara aqui, ele admite raiz complexa, ele também vai admitir a sua conjugada. Raiz complexa com parte imaginária, tá? O que isso significa? Que o nosso polinômio, ele sempre vai ter um número par. Número par de raízes complexas. Tá? E entenda o número par como 0, 2, 4, 6. Então, se o nosso polinômio tem coeficientes reais, ou ele não vai admitir nenhuma raiz com parte imaginária, ou ele vai admitir 2, ou 4, ou 6, ou 8, e assim por diante. Observação 2. Ainda para esse polinômio com coeficientes reais, tá bom? Estamos falando de coeficientes reais. Se o grau de P é ímpar, o que a gente conclui, pessoal? Dada a observação de cima e o teorema das raízes complexas. Se o polinômio é de grau ímpar, significa que ele admite um número ímpar de raízes reais. Vou colocar aqui, ó. Então, número ímpar de raízes reais. Implicações disso. 0 é ímpar? Não. 0 é par. Então, se a gente tem um polinômio de grau ímpar, ele tem que admitir uma raiz real. Ele tem que admitir uma raiz real. Tá? Um polinômio com coeficientes reais. Porque se vamos pegar um polinômio de terceiro grau, duas raízes podem até ser complexas conjugadas. Só que a terceira raiz, ela não vai poder ser complexa, porque senão ela teria que admitir, senão o polinômio também teria que admitir o conjugado. E ele não pode, porque ele só pode admitir 3 raízes. Então essa raiz, ela obrigatoriamente é real. Tranquilo? Então, polinômios do primeiro, terceiro, quinto, sétimo grau, eles sempre vão estar admitindo pelo menos uma raiz real, tá? Lógico, polinômios com coeficientes reais. Botou um i de coeficiente, quebra tudo isso aqui, tá? Aí vira uma bagunça. Tá. Pessoal, vamos para a próxima parte da aula, porque como a gente já falou aqui sobre raízes complexas, agora a gente vai falar sobre raízes reais, tá? Um pouco mais sobre isso aqui.